Olá, bom dia, Elisa, Kai, bom dia, Sandra, sejam bem-vindas. Neste dia de quinta-feira, 27 de julho, que é o dia do primeiro encontro Dona de Mim. Quem vai estar aqui em Floripa vai curtir muito. Quem comprou o ingresso com certeza vai receber muita coisa boa quando a gente se encontrar hoje à noite. Oi, Sandra, Pati, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Ainda bem que não me deixaram aqui sozinha, né, Má? Falar sozinha não, né, gente? Ninguém merece. Então, aproveitando aqui que vocês possam, né, quem tá entrando na live já, mandar aqui, ó, tem a setinha ali, já pega essa setinha, compartilha com pelo menos 3 amigas. Oi, Ana da Yoga, bom dia, querida Tisley. Oi, minha linda. Compartilhe com as suas amigas para que a gente possa compartilhar este conteúdo que eu tenho certeza que vai trazer muita clareza aí para as mulheres, né, no sentido de crescimento, né, de crescimento emocional, crescimento da alma, né, e da tua postura diante da vida, diante das situações, diante de um parceiro, diante do trabalho, diante do dinheiro. Então, o que eu vou compartilhar hoje é uma narrativa, né, é uma condução de pensamento para que vocês possam ter consciência do que está acontecendo, talvez aí dentro de vocês, né? Muitas de vocês podem estar se sentindo perdidas, podem estar se sentindo confusas, podem se perguntar, pô, mas eu sou uma mulher tão legal, por que as coisas não fluem desse lado, por que não fluem daquele outro lado, por que trava, por que sempre acontece a mesma coisa? Claro, e lembrando, né, que cada caso é um caso, né, gente? Então, assim, não dá para generalizar. Aviãozinhos enviados, adoro! Não dá para generalizar, mas eu vou trazer aqui uma visão mais ampla. E vocês percebam, né, o que toca em vocês daquilo que eu falar, sabe? Porque normalmente aquilo que toca em vocês, que faz sentido, que mexe com alguma coisa dentro de vocês, é o que precisa ser olhado com mais carinho, com mais profundidade, né? Às vezes eu falo uma coisa, mas para cada pessoa se manifesta de um jeito diferente. Então, de novo, vocês precisam perceber o que faz sentido para vocês e começar uma jornada de autoconhecimento no sentido de vocês começarem a transformar a vida de vocês para alcançarem aquilo que é o sonho do coração de vocês. Seja uma profissão de sucesso, seja saber administrar bem o teu dinheiro e ter uma liberdade financeira, adquirir isso, conquistar isso, né? Seja ter um relacionamento afetivo, seja ter um bom relacionamento com a tua família de origem. Então, tudo isso está interligado entre nós sairmos de uma postura, né, de menina, de criança, e irmos para uma postura de mulher. E quando a gente atravessa esse caminho de sair de uma postura de criança para ir para uma postura de mulher, nós vamos atravessando algumas fases, algumas etapas, e é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Então sejam muito bem-vindas, bem-vindos todos que estão entrando aqui na live. Antes de começar eu vou me apresentar, porque se, né, outras pessoas assistirem essa live depois, elas vão saber quem é a Fernanda, né? Não é uma louca aqui só aparecendo, falando com vocês do nada. Então, eu sou a Fernanda Medeiros, sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar há mais de 13 anos, né? Hoje o objetivo do meu trabalho é com mulheres, conduzir mulheres para um processo de transformação, justamente deste menina a mulher. Então, passando por todas as fases de cura que possam levar ela à realização dos seus sonhos mais profundos, aqueles que estão aqui, ó, no coração. E são esses que preenchem a tua alma, são esses que fazem te sentir viva, conectada com você mesma. Então, quando a gente começa a entender quais são os padrões inconscientes, quais são as travas inconscientes que nós carregamos, fica muito mais fácil de nós nos dirigirmos para aquilo que então é a nossa verdade.
Então, o que eu vejo muito em consultório é que cada dia mais, na minha própria vida, né? Cada dia mais as mulheres estão desconectadas de si mesmas, desconectadas do seu coração, desconectadas do seu corpo e, consequentemente, desconectadas daquilo que as faz feliz. Na live anterior eu falei sobre prosperidade, né? Na mulher, que é diferente da prosperidade que se manifesta de forma diferente para um homem. Na semana que vem vou falar mais sobre prosperidade, vou aprofundar, mas hoje eu vou trazer essas etapas de menina a mulher. De onde vocês estão falando, gente? É todo mundo aqui de Floripa ou tem alguém de fora? Quero saber onde é que eu tô chegando com as minhas informações, né? Quem é que tá em Florianópolis? Quem é que tá fora? Não tem ninguém de fora. A Mayra de Floripa. Ai, que foto linda, Mayra. Amei. Ah, Kai de Dublin. Ó, claro, Dublin, Floripa, Rio de Janeiro. Ai, que delícia! Estamos em várias partes do mundo. Estamos internacionais. Amo! Então, vamos lá. Floripa em peso, né? Então vamos lá. Eu fiz aqui algumas colinhas, porque eu gosto de ter colinhas, né? Para poder passar para vocês uma linha de raciocínio que eu acho que ela é importante. Primeiro de tudo, né? A gente vai perceber que hoje, ó, Ceará! Ah, que lindo, Ceará! Nossa, Ceará maravilhoso, né? Além de quente. Coisa que Florianópolis não é no inverno. Então, assim, gente, é importante nós lembrarmos que hoje, no mundo atual, nós não estamos vivendo mais uma rotina de ritos de passagem, tá? O tema, Tati, é uma live sobre de menina a mulher, você se tornar dona da sua vida. Como se tornar dona da sua vida. É sobre isso a live de hoje, tá? Eu não consegui aqui fixar o nome da live, tá? Infelizmente, mas volta e meia, se alguém quiser digitar, depois para quem estiver entrando, me ajudar nesse aspecto, iria me ajudar bastante também, tá bom, gente? Então, vamos lá. Bom, num primeiro momento, a gente precisa entender que nos dias atuais, nos dias de hoje, os ritos de passagem não estão sendo mais valorizados como eles eram valorizados há anos atrás. Há pouco tempo, né, até atrás, na era dos nossos pais, os ritos eram muito valorizados. E o que são os ritos? Os ritos são aquelas cerimônias que então configuram um momento de transição, um momento de passagem. Por exemplo, quando você nasce é um rito, quando você é batizado é um rito, quando você entra na escola, na primeira série, existe um rito. Quando você termina o primeiro grau, tem um rito de passagem, você recebe um diploma. Quando você termina o segundo grau, o primeiro grau, quando você entra na faculdade, você passa por um rito. Quando você completa, uma menina, 15 anos, tem um rito de passagem. Quando o homem completa 18 anos, tem outro rito de passagem. Quando você termina uma faculdade, um outro rito de passagem. Que você te leva para uma vida adulta, para uma vida de responsabilidades, né? Quando você noiva, quando você casa, quando você se separa e também quando você morre. Todos esses pontos importantes da nossa vida são marcados por ritos de passagem, né? Para quê? Para que a gente possa simbolizar para o nosso inconsciente de que algo finalizou e imediatamente algo se iniciou. Tá? A questão é que nos dias atuais, esses ritos de passagem foram perdendo-se no tempo, né? Ou foram tirando a importância desses ritos de passagem. Então, para nossa psique coletiva, né? Então, coletiva que eu digo de uma forma geral, familiar, mundial, de cidade, de país, esses ritos foram perdendo forças.
Então, a gente vai vendo hoje que com a era da tecnologia tá tudo muito rápido, né? Até mesmo eu tinha o rito de escrever uma carta, esperar pela resposta daquela carta. Isso, Mari, quando a menina menstrua também é um rito de passagem, que daí ela já está se tornando mulher, já está disponível para gestar uma nova vida. Então, esses ritos são fundamentais para a nossa psique, porque, de novo, eles marcam o início de uma nova jornada. Então, como eu estava falando, os tempos atuais, com o advento da internet, as coisas foram ficando tão rápidas que esses ritos ou estão sendo extinguidos, ou esses ritos, eles perderam a importância, né? Perderam o valor, perderam a força. Então a gente não vê mais tantas pessoas sendo batizadas, a gente não vê mais tantas pessoas comemorando a menstruação, porque desde muito jovenzinha a menina já está sendo instruída a não menstruar, a não querer menstruar. Os ritos como o aniversário de 15 anos têm se perdido, para os homens os 18 anos, até mesmo o rito de entrar para uma faculdade, muitas pessoas já não estão fazendo mais, porque existem muitos cursos técnicos, muitos cursos que vão direcionando a pessoa de outras formas, e quando a gente vem para a área dos relacionamentos, a gente vai ver que os ritos como pedir em namoro, tá passando batido hoje em dia, é ficar, né? Tô ficando com a pessoa, não sei se eu tô ficando, se eu tô namorando, as pessoas não sabem nem o que elas estão tendo com uma outra pessoa, percebem? Tô ficando, tô conhecendo, não me apego, a gente tá saindo há 1 mês, 2 meses, mas não tem rótulo, não tem um rito, não tem um pedido, né? Muitas vezes vai morar junto, não sabe se tá casado, se tá namorando. Então a gente escuta hoje muito esse, um namorido. Namorado não é nada, gente, não é nem namorado nem marido, não tem responsabilidade sobre aquela junção, aquela conexão com aquela outra pessoa, né? Então a gente vai vendo que não apenas os ritos foram extinguidos, como eles também foram perdendo o valor. E daí parem para pensar, é uma situação onde você se sente perdida, né? É uma situação onde você, o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo aqui, né? Como é que lida com isso? As pessoas estão perdidas, elas não sabem se posicionar, porque elas não sabem o que está acontecendo dentro delas, não sabem o que está acontecendo ao redor delas. Tá, mas eu ainda sou uma adolescente, posso jogar videogame, eu sou ainda uma menina, posso brincar de boneca enquanto eu estou casada, enquanto eu estou me relacionando com uma outra pessoa. Então, tudo isso impacta na nossa psique individual, que vem de uma dinâmica coletiva e que faz com que a gente simplesmente se sinta perdido. Né? Então, através da internet, a gente vai ver vários estímulos que dizem o que é certo, o que é errado, como tem que agir, como não tem que agir, como tem que fazer, como não tem que fazer. E, na verdade, você não sabe porque você não sabe nem onde você está dentro de você ou o que está acontecendo fora de você. Então, prestem atenção para os ritos. Primeira parte, os ritos são importantes. Eles fazem parte de uma construção de psique nossa, enraizada de muitos e muitos e muitos e muitos anos, por tribos indígenas, por sociedades antigas, que precisam, né, serem vistas. Então, se atentem para esses ritos, né, para essa força do rito, porque ele traz uma responsabilidade quando você atravessa esse rito. Quando você vive o esforço de atravessar esse rito, você se sente merecedora daquilo que então você se esforçou. Esse é o primeiro passo, né? Então, quando a gente fala de menina, a mulher, a gente precisa entender que existem algumas fases, né? Por exemplo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer rótulo, quando a menina nasce, ela nasce num corpo de menina. É biologicamente feminino, né? Então esse é o primeiro ponto que tem que ficar aqui na tua construção mental dessa linha de tempo que eu vou te trazer. O teu corpo é um corpo de mulher, o teu corpo é um corpo feminino. Quando a gente nasce, então a gente é integrado a uma família, nós pertencemos a uma família. Então o nosso primeiro lugar, o primeiro lugar que eu vou ocupar dentro da minha família é o de filha. É o de filha daquele pai e daquela mãe. Esse é o primeiro lugar. E eu preciso aprender a tomar o meu lugar de filha.
né? E como é que eu tomo, Fernanda, meu lugar de filha? Aceitando que eu pertenço àquela família, aceitando que aquele é o meu pai e aceitando que aquela é minha mãe. Mas veja, não no nível racional, mas no nível aqui, ó, do coração, né? Que é onde a gente alcança realmente sentimentos mais profundos, como de gratidão. Uau, eu vim desse pai, eu vim dessa mãe. Essa família, por mais certo ou errado que pareça, é a minha família, que foi o portal pelo qual eu posso estar ocupando esse corpo feminino, né? Ativando esse corpo feminino. Então, o primeiro lugar da nossa vida é o quê? Ser filha. Então, a gente vai precisar aprender a ser filha. Como é que é ser filha? Às vezes a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe. É tudo confuso dentro de nós, principalmente se nós viemos de um sistema familiar onde a minha mãe não ocupou o lugar de filha, onde o meu pai não ocupou o lugar dele de filho. Então a gente não sabe como ser filha. A gente tem um rótulo, mas ser filha são outros 500. Completamente diferente, porque isso parte de que, gente? De uma postura interna. Então, não é o rótulo aqui na cabeça, eu sou filha da minha mãe, eu sou filha do meu pai. É uma postura. E quando você se perde nessa postura de ser filha, você já começa na largada errada. Você já vai levar trocas de lugares, você vai arrastar isso pelo resto da vida. E muitas vezes nós não ocupamos o nosso lugar de filha, que é o primeiro lugar que a gente ocupa na vida, porque nós estamos emaranhadas com dinâmicas inconscientes do nosso próprio sistema familiar. O segundo lugar que eu vou ocupar na vida, né, numa fase de crescimento, de desenvolvimento, é o de criança, enquanto criança, filha. E muitas mulheres perdem ou não conseguem ser crianças, não conseguem viver a etapa criança, seja porque dentro do sistema familiar, essa família é uma família disfuncional, né? Então ela não consegue dar a atenção, o carinho que essa criança precisa. Então, quando eu nasço do gênero feminino, o primeiro lugar que eu ocupo é ser filha. Só que para ser filha eu preciso tomar esses pais. Para ser filha eu preciso percorrer a primeira etapa de vida, que é ser criança. Então a primeira pergunta que tu tens que te fazer aí, você foi criança? Você conseguiu viver a inocência da tua criança? Você conseguiu brincar, expressar a tua criança através das emoções, dos sentimentos, das tuas necessidades? Ou você veio num lar disfuncional onde o pai ou a mãe, ou ambos, não estavam presentes emocionalmente ou fisicamente para poder te dar a segurança e a proteção que você precisava? É aqui que começa a treta. Porque a grande maioria de nós não tinha nem o pai e nem a mãe presentes emocionalmente ou fisicamente para dar essa proteção, esse amor, esse carinho. Então, a primeira parte da tua vida, que é ser inocente, que é brincar, se divertir, se tornar autêntica e espontânea, foi cortado nessa primeira etapa. Faz sentido aí para vocês? Vocês estão pensando a respeito? Como que foi a minha infância? Muitas crianças nessa fase já têm que cuidar dos irmãozinhos mais velhos. Muitas crianças nessa fase já têm que começar a trabalhar. Muitas crianças já sofreram impactos emocionais, de traumas emocionais muito severos, às vezes com a perda de um dos pais ou de ambos, com a morte. Então, isso vai ceifando essa espontaneidade, essa autenticidade, essa inocência, porque sofreram abusos ou violências nessa primeira fase, nesse primeiro setênio. Então você já não está ocupando o seu lugar de criança na vida, isso já foi cortado. A segunda etapa é você se tornar adolescente. E eu te pergunto de novo, você pode ser adolescente, você pode vivenciar a sua adolescência? Eu sempre digo que é a aborrecência, né? Que é onde a gente está se descobrindo, né?
Porque na adolescência é onde você começa a colocar a tua expressão para fora, né? O que tu gosta, o que tu não gosta, onde tu começa a quebrar a regra no sentido de fazer do teu jeito. Eu já não sou mais a extensão do meu pai, a extensão da minha mãe, de tudo aquilo que eu vivi na minha infância. Eu já sou uma adolescente, eu sou uma pseudo-pessoa. Eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos. Então eu começo a enfrentar os meus pais para colocar os meus limites, para colocar quem eu sou no mundo, a fase da rebeldia. Você viveu isso? Você começou a criar laços de relacionamentos com outras pessoas, com amigos, começou a despertar a tua sexualidade? Como é que foi ter menstruado? Como é que foi ter falado sobre sexualidade nessa fase? Alguém falou com você? As pessoas conversavam com você? Ou era um segredo, era um tabu, era um medo? Como que foi a tua adolescência? Você teve uma festa de 15 anos? Não teve? Você teve um rito de passagem de 18 anos? Não teve? Muitos adolescentes não puderam também viver a sua adolescência. Por quê, gente? Porque o sistema familiar muitas vezes não permitiu, de acordo com as questões, traumas e situações que foram vividos nessa época. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Que cada fase da vida de vocês é importante e cada situação, cada trauma, cada impacto que aconteceu durante essas fases, muito possivelmente é onde você está presa. Em algum comportamento, em alguma situação que não foi processada daquela etapa. Porque daí você vai trazer isso para a tua vida adulta. Ok? Então, eu, por exemplo, né, dando meu exemplo que vocês já conhecem, eu comecei a trabalhar com 7, 8 anos de idade, eu não tive a minha infância. A minha infância foi uma infância extremamente pobre, onde eu tinha que o tempo inteiro pensar em como que eu ia sobreviver, no sentido de alimentação. Então, eu não consegui ser criança, eu não consegui brincar, eu não consegui ter segurança para poder brincar e me expressar. Isso causou severos impactos na minha psique, já numa fase adulta, porque eu me tornei uma mulher séria demais. Eu não sabia brincar, eu não sabia ser autêntica, eu não sabia ser, muitas vezes, até inocente. Porque o tempo inteiro eu tava o quê? Pensando em como que eu tenho que fazer, em como que eu tenho que dar jeito e o que eu tenho que resolver. A adolescência é a mesma coisa. Eu engravidei com 18 anos. Então, aquela fase de sair com as amigas, viajar com as amigas, se divertir com as amigas, quebrou, pulou. Olha só o que eu fiz, eu inverti tudo. Eu fui mãe com 18 anos. Vocês estão entendendo o impacto quando a gente já nasce num sistema familiar onde a gente não consegue ocupar o nosso primeiro lugar, que é ser filha? E daí, então, continuando aqui na linha do tempo, a segunda parte que tu vai, a próxima etapa, depois da adolescência, é se tornar adulta, responsável pela tua existência, pela tua vida, mas ainda com a conexão com o teu sistema familiar, com o teu pai, com a tua mãe, que é onde você vai ali fazer a transição da faculdade para o mercado de trabalho. Né? Então, você está ali com 22, 23 anos e você faz esse movimento, né? Então, você vai para o mercado de trabalho, mas você ainda está conectada com esse pai, você ainda está conectada com essa mãe. E essa deveria ser a fase, por mais que você tivesse namoradinhos, coisinhas ali, na época da adolescência, é nessa fase que você já começa a olhar para um futuro e pensa assim, puxa, eu vou me casar, no modelo tradicional, né? Vou me casar. E é nessa fase que precisa começar a ver o quê? O rompimento com a família de origem. E quando eu falo rompimento, não é você romper com teu pai ou com a tua mãe, né? Romper, nunca mais falar com teu pai, com a tua mãe, não é sobre isso. Romper com teu sistema de origem significa não carregar mais as crenças ou os padrões de comportamentos, as lealdades sistêmicas que te prendem a uma dinâmica do mesmo. Então é nesse momento que você tem a chance de se recriar em quem você é, o que você quer, ou o que você está buscando de verdade. Então, esse deveria ser algo natural, só que não. De novo,
quando eu começo errado lá na minha infância, não conseguindo tomar o meu lugar de filha e exercer a criança dentro de mim, eu já vou atropelando todas essas etapas. Então, quando eu chego lá na fase dos 21, 22 anos, muitas vezes eu tô querendo viver o quê? Etapas lá da minha infância, eu tô querendo ser criança ainda. Eu tô querendo ainda a atenção, o carinho, a proteção, a segurança daquele papai e daquela mamãe. De novo, e aqui a treta só vai aumentando. Por quê? Porque aqueles buracos que não foram preenchidos lá atrás, da atenção, do carinho, da proteção, da segurança, do acolhimento aqui dessa criança, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a projetar no mundo. E o que é projetar no mundo? É projetar tanto no meu trabalho, na minha profissão, nos meus relacionamentos, e então agora também no dinheiro. Eu começo a projetar isso. Então, a gente começa a se enrolar lá atrás, mas o novelo de lã vira uma bola de neve aqui. Então, quando a gente chega numa fase adulta, como nós não passamos por todos os ritos, como nós não passamos por todas as etapas de forma inteira, a gente mistura tudo dentro da nossa psique. E daí a gente não consegue se tornar mulher. De novo, por que a gente não consegue se tornar mulher? Porque eu ainda estou presa em dinâmicas da minha infância. Porque eu não consegui viver tudo aquilo que eu queria, que eu precisava ter vivido para a expressão de mim mesma. Então a gente vai ver muitas mulheres infantilizadas, muitas mulheres adolescentes. E o que seria, Fernanda, uma mulher infantilizada ou uma mulher adolescente? Primeiro, né? Uma mulher que não se conecta com ela mesma, com as suas necessidades, com os seus desejos, com o seu corpo, com as suas emoções. É uma mulher que não se conecta com ela. É uma mulher que não está no corpo dela. Por quê? Porque lá na infância, como eu falei, houve um trauma de ordem psicoemocional entre os pais, no teu primeiro sistema familiar, ou que você herdou do teu sistema familiar. Então você não pôde tomar o teu corpo de menina, você não pôde tomar a tua infância. Então lá na fase adulta você não consegue se tornar mulher, porque aquela parte sua não foi desenvolvida, porque aquela parte sua não foi trabalhada, não foi processada. Então o que a vida vai fazer na tua fase adulta? Ela vai te trazer situações das quais você vai precisar enfrentar numa parte adulta sua, questões da sua infância. Para que você possa o quê? Amadurecer. Porque enquanto você não amadurece, amadurecer significa desenvolver uma capacidade de lidar com você mesma, com as tuas emoções e com as situações que te ocorrem. Então, quando você não amadurece, você está infantil ou você está adolescente. E daí você não consegue se tornar mulher. A mulher tem um superpoder, tá, gente? A mulher tem um poder que é maravilhoso. Para mim é o maior superpoder de uma mulher. E eu vou contar ele no final. Mas eu quero saber se vocês sabem qual é o maior poder de uma mulher. Se vocês têm aí pelo menos uma dica. Vocês imaginam qual que seja o maior superpoder de uma mulher? Quem é minha cliente sabe. Não vale falar para elas, para quem não é. Deixa para falar no final. Mas para quem não é a minha cliente, eu te pergunto, qual é o maior superpoder de uma mulher? Não é gestar. Não é gestar. A Kai falou. O poder de ir embora. O maior superpoder de uma mulher é o poder de ir embora. Como assim, Fernanda? Vou continuar na live que vocês vão entender. Vamos continuar aqui a linha de raciocínio. Então, o que acontece? Acontece que quando a gente chega então ali na fase adulta,
Nós não nos desconectamos da nossa família de origem, do nosso pai, da nossa mãe, para então formar o nosso próprio clã, para então formar a nossa própria família, porque nós estamos ligadas a traumas, a buracos emocionais que não foram preenchidos na nossa infância e na nossa adolescência. A gente não consegue romper com o pai e com a mãe. Porque na nossa psique, o que acontece? Eu estou permanentemente buscando a atenção, o carinho, a proteção e a segurança daquele pai e daquela mãe. E daí, como eu falei antes para vocês, eu começo a projetar isso no mundo. Então eu começo a projetar isso no meu trabalho, eu começo a projetar isso no dinheiro, eu começo a projetar isso nos meus relacionamentos, sejam eles de ordem afetiva, no caso homem e mulher, sejam eles através das nossas amizades. A gente começa a projetar. Então eu vou para a vida projetando os meus traumas, eu vou para a vida projetando as minhas dores infantis e de adolescente. Percebem? E daí o que acontece? Acontece que vão acontecer determinadas dinâmicas de comportamento, né? Quem é que nunca ouviu falar da síndrome da impostora? Quem nunca aqui ouviu falar sobre codependência emocional? Quem aqui nunca ouviu falar sobre ser boazinha demais? Ah, é que eu sou boazinha demais, eu sou querida demais, eu sou muito fofa. Gente, ser fofa e ser boazinha não é uma qualidade, tá? É uma máscara de proteção. Assim como a síndrome da impostora, assim como a codependente emocional. Então, essas três características de uma mulher estão revelando o quê? Que ela está presa num trauma infantil. Que ela está presa numa dor muito profunda dentro dela. E qual que é essa dor? É a dor de não ter podido ser filha. De não poder ter sido criança. Se você se identifica hoje como, eu tenho síndrome da impostora, eu sou codependente emocional, eu sou boazinha demais, você pode voltar imediatamente lá para a tua infância, porque a dor tá lá, o trauma tá lá. Você não pôde ser criança, você não tomou a tua infância, você não tomou o seu primeiro lugar, que foi ser filha. Você não tomou o seu pai e a sua mãe. Então eu vou pra vida o quê? Síndrome da impostora. Nunca é bom o suficiente. Nunca o que eu faço é bom o suficiente. Eu sempre preciso fazer mais. Eu sempre preciso fazer melhor. Porque lá no fundo eu quero chamar a atenção de alguém. Alguém que não esteve presente emocionalmente pra mim. Codependente emocional. Ela tá sempre colocando os outros em primeiro lugar. Ela tá sempre colocando as necessidades, as vontades do outro em primeiro lugar. O que tá acontecendo aqui? Ela não pôde ser filha. Ela teve que, de algum jeito na infância, salvar um pai ou salvar uma mãe, ou salvar ambos de uma depressão, de uma dor, de um trauma, de alguma situação muito dolorida. Quem é a boazinha demais? É aquela que não incomoda, é aquela que tudo entende, é aquela que tudo perdoa. Por quê? Porque muito possivelmente veio de um lar também disfuncional. Onde ou o pai era muito agressivo, ou a mãe era muito agressiva, ou havia uma agressividade velada, que ela tinha que se colocar como muito boa, muito boazinha, para não incomodar, para não apanhar, para o pai ou para a mãe não brigar com ela. Às vezes, porque também tem, a boazinha também vem muito de um lar onde algum dos irmãos passou muito trabalho, teve alguma doença e ela não tinha espaço para poder exercer as necessidades dela. Então ela começou a se tornar boazinha para quê? Para receber um pouquinho de atenção. Então percebem que nessas três dinâmicas que se manifestam numa vida adulta de uma mulher, ela está presa numa infância ou numa adolescência. Por quê? Porque ela quer lá no fundo a atenção dessa mãe ou desse pai projetadas nela. Então, de novo, quando a pessoa tem uma síndrome da impostora, ela quer ser reconhecida como muito boa.
Reconhecida por quem? Pelo pai e pela mãe. Que daí ela projeta no trabalho, a síndrome da impostora vai projetar no trabalho. Nossa, tem que ser muito boa. Não, porque eu tenho que fazer melhor. Não, porque eu tenho que ser perfeito. Não, porque não foi perfeito o suficiente. E começa a ser aquela perfeccionista. E começa a se dar chicotada. E se sufoca. A codependente também. A codependente é nos relacionamentos afetivos. Ela quer salvar todo mundo. Ela quer dar conta de todo mundo. É aquela que escuta todo mundo, sabe? Entende todo mundo. Tem uma resposta para a vida de todo mundo. Mas para a vida dela tá tudo parado. Porque ela tá sempre fora dela. E a boazinha quer agradar. Ela quer sempre agradar, ela quer sempre fazer as coisas para os outros, nada é um problema, tá tudo sempre muito bom. E aqui tá revelando o quê? Disfuncionalidades, no sentido de quem eu sou, o que eu preciso, o que eu quero. Que muitas vezes vai criar uma compreensão de que, uau, eu sou egoísta. Nossa, eu sou egoísta. Nossa, eu sou muito egoísta. Tá? E daí, quando a gente vem para a fase adulta, a gente não consegue se posicionar. Por que eu não consigo me posicionar, Fernanda? A gente não consegue dizer não. Por que eu não consigo? Fernanda, para mim é tão difícil dizer não. A gente não consegue desagradar. Por que eu não consigo desagradar o outro? Porque eu tô na minha criança. Porque quando eu digo não, quando eu desagrado, eu tô desagradando no fundo quem, gente? Lembra que eu falei que a gente projeta as nossas dores da infância? Então, quando eu digo não, quando eu desagrado, quando eu não expresso o que eu preciso, quem é que eu tô projetando nessa história? Papai ou mamãe? O meu pai ou a minha mãe? No outro. Seja em qual situação for. Percebem isso? Faz sentido para vocês? Então, o primeiro passo para você se tornar uma mulher numa fase adulta, primeiro, é você tomar consciência de que, uau, eu tenho um problema. Eu não sou um problema, eu tenho um problema. E que problema é esse? É um problema do qual eu não estou conectada comigo. É um problema do qual eu ainda não consegui tomar quem eu sou, o que eu preciso, o que eu gosto, eu não consegui nem sentir o meu corpo. Tem clientes que eu pergunto, tá, mas o que tu tá sentindo agora? Ela não consegue descrever. Ela vai pra cabeça e deixa eu pensar. Vocês estão entendendo que ela não consegue nem ser mulher, gênero feminino, ocupar o corpo? Lá, primeira etapa, ela não consegue. Porque tá completamente desconectada. É sobre isso. Então, ser mulher é uma jornada que, se você não passou por essas etapas de forma leve ou de forma realmente vivida, intensa, você vai projetar isso lá na sua fase adulta. De novo, se tornando uma mulher infantilizada, se tornando uma mulher na adolescência, uma mulher menina, uma mulher governada pelos teus traumas. Completamente inconsciente, apenas reagindo na vida, o tempo inteiro reagindo. E não apenas vivendo, sentindo a vida. Então, quando você entra num relacionamento afetivo, o que acontece? Você entra menina. E se você tem o trauma de não ter tomado o teu pai ou tua mãe na infância, você vai projetar o teu pai ou tua mãe no teu parceiro. E vai exigir dele, querer dele que ele dê aquilo que apenas o teu pai ou tua mãe podiam te dar. Para a grande maioria das mulheres, segurança. Quem busca segurança numa relação tá na criança. Porque a segurança tu não vai encontrar num relacionamento afetivo. Você pode encontrar confiança. E dentro dessa confiança, dar passos. Agora, segurança você não vai encontrar, porque segurança você tinha que ter tido lá na tua infância. Então, você vai ter que voltar lá para a tua infância e encontrar essa segurança lá. Sim, Tisley, nos meninos segue também a mesma dinâmica, só que, claro, vai sendo manifestado de formas diferentes, porque os homens passam por ritos de forma diferente, né?
Aqui eu tô falando especificamente de menina mulher, né? Que é o que eu tenho domínio para poder compartilhar. Mas um menino, e é onde eu vou chegar agora na menina, né? Uma mulher só pode se tornar mulher quando ela toma completamente o feminino da mãe. Quando essa mulher não toma o feminino da mãe, que tem ruptura com a mãe lá na parte infantil, lá na criança, lá no teu primeiro setênio, ela não consegue se tornar mulher. A mesma coisa acontece com o homem. Quando o menino tem uma ruptura com o pai lá no primeiro setênio, ele não consegue se tornar homem. Porque uma mulher se faz mulher com outras mulheres. Um homem se faz homem com outros homens. E quando a mãe de menino impede, seja no coração dela, principalmente, né? Que esse filho acesse o pai, porque ela tem julgamentos ou críticas com relação a esse pai, ela impede o menino de tomar esse pai, esse menino, por via de regra, vai ser infantilizado ao longo da vida, que são os famosos filhinhos da mamãe. Quem nunca aí encontrou um filhinho da mamãe? Que são os homens enraizados numa postura feminina. Porque eles estão banhados literalmente, né, na energia feminina da mãe. Eles não conseguiram tomar o pai para poder aprenderem a ser homens com os pais. É claro que isso, dentro da dinâmica da psique da mulher, acontece também quando a mãe, né, não permite que a filha chegue até o pai, tome o pai. A mãe também está privando essa menina de tomar a energia, a polaridade masculina do pai. E essa polaridade masculina vai fazer falta aqui. Entende? Normalmente a síndrome da impostora é uma mulher que não conseguiu tomar o pai, mas se incorpora desse pai. Então ela se torna extremamente masculina na vida de uma forma geral. Lhe falta muito feminino, porque ela não tomou a mãe, ela tá na dor do pai. Não é uma regra, mas é o que a gente mais observa. E a codependência emocional é uma menina que ela não tomou a mãe. Ela nem chegou na esfera do pai. E daí ela fica sem limites, numa passividade. Uma criança. Ambos ficam uma criança, né? E a boazinha também. Percebem isso? Tá fazendo sentido aí pra vocês, gente? Vão compartilhando aqui comigo. Eu gosto muito de coraçãozinhos, hein? Então, se o conteúdo estiver fazendo sentido pra vocês, se vocês estiverem percebendo que tá tocando aí dentro, solta um coraçãozinho aí pra eu poder ver que tá atingindo aí, que tá fazendo sentido pra vocês, que vocês estão conseguindo se identificar ou enxergar alguma coisa de vocês nisso que eu tô compartilhando, tá? Legal, gente, que bom. Fico feliz. Então, para se tornar mulher, então nós temos todas essas dinâmicas, né? Atuando em nós. E vejam, eu não sei a idade de vocês, né? Algumas com 30, 25, 26, 50. Como pode ser ligada à mãe por ser codependente e não ter tomado isso, Pri? Muitas vezes, a grande maioria das mulheres é extremamente ligada à mãe, porque no fundo, quer ser mãe da mãe. E não filha da mãe. Filha da mãe é ótimo, né? Ela não conseguiu tomar a mãe como mãe. Ela vai para a mãe como se ela fosse mãe da mãe. O teu primeiro lugar, que é ser filha, ainda não foi ocupado. Isso é codependência emocional. Aí você vai pra vida, uma codependente emocional, ela vai pra vida como, gente? Querendo ser mãe de todo mundo. Querendo dar conta da vida de todo mundo, querendo resolver a vida de todo mundo. Ela se liga emocionalmente através do trauma que é o drama. Então ela vai se conectando com as pessoas através do drama. A codependente é drama o tempo inteiro.
Já na síndrome da impostora, ela vai se conectando com as pessoas através do quê? Da racionalidade. Ela não se conecta aqui com a emoção. Então ela vai pelo quanto ela é capaz de mostrar para o mundo que ela é forte, que ela é capaz, que ela dá conta. Só que tanto um quanto o outro vão o quê? Esgotando a mulher. Então, se tornar adulta significa enxergar tudo isso dentro de você, começar um trabalho interno muito profundo para que você possa soltar essas dinâmicas, né? Esse padrão de comportamento que muitas vezes a gente nem se dá conta, para então iniciar um novo movimento. E esse novo movimento de crescimento para se tornar mulher vai exigir de você algumas coisas. A primeira coisa que vai te exigir é decisão. É a primeira coisa. Você vai precisar decidir na tua vida o que tu quer para a tua vida. Ai, Fê, mas eu não sei o que eu quero. Então nós temos aqui também um problema. Porque se você não sabe o que você quer, nem para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você chega com 30, 35, 40, 45, 50 anos e você não sabe o que você quer, se você não sabe para onde você vai na sua vida ou o que tu queres alcançar, é que você está completamente cega e emaranhada nessas questões que eu acabei de falar da tua infância. Ai, adoro, meu cabelo tá lindo, né, gente? Eu também amei, tô amando meu cabelo. A gente está completamente emaranhado lá na nossa infância, lá na nossa adolescência. É como se você estivesse olhando para trás na sua vida e não para frente. Então, por isso que muitas vezes, quando as pessoas te perguntam o que tu quer da tua vida, para onde que tu queres ir, o que tu queres conquistar, tu não consegue responder. Porque tu tá olhando lá, para trás, tu tá ainda olhando lá para papai e mamãe, lá para esses traumas da tua infância. Então, de novo, o primeiro movimento que tu vai precisar ter na tua vida é decisão. Você vai precisar decidir o que você quer. Segundo ponto importantíssimo, seguido dessa decisão, é a ação. Eu vou ter que fazer algo. Você vai ter que fazer algo. E muitas vezes esse fazer algo vai gerar culpa. E essa culpa vem da onde? Porque você vai estar pensando em você. Tá, mas Fernanda, por exemplo, gente, como eu falei pra vocês, eu venho de um sistema familiar extremamente escasso. Na minha família foi tudo muito escasso, né? É carro velho. Gente, eu me lembro assim, meu pai tinha carro que era cheio de buraco, de ferrugem, e que minha mãe passava Durepox, lixava e pintava da cor do carro para ficar um pouquinho mais apresentável. Então eu vivi isso na infância, eu vivi a escassez absoluta na infância. E esse era o meu meio. Foi o que eu aprendi, foi o que eu entendi que era. Então, numa fase adulta, quando eu olhei que a minha vida estava escassa, que eu estava sem dinheiro e que eu tinha o dinheiro básico para sobreviver, eu tive que tomar uma decisão muito grande no sentido de chega, eu não quero mais isso para minha vida. E naquele momento dessa decisão, eu precisei tomar uma atitude que foi o quê? Eu preciso sair disso e eu vou fazer o que for necessário para chegar lá. Nem que para isso, e aqui está o pulo do gato, eu tenha que deixar morrer qualquer parte minha que esteja identificado com essa escassez. Isso significava o quê? Rompimento com os valores, as crenças dos meus pais. E às vezes, e muitas vezes foi assim, o convívio com eles. Só que veja, o que eu estou falando aqui é um rompimento de crenças, de lealdade, de comportamentos, de crenças, né? Não estou falando rompimento de relação. Porque a relação nunca se rompe, até porque eles vivem em mim. Então, é olhar para tudo isso e dizer assim, ok, isso também faz parte de mim. Eu também sou essa escassez. Mas agora eu decido fazer de outra forma. E esse fazer de outra forma vai exigir de você movimento, né? Então é decisão, movimento e comprometimento agora. Para onde você quer ir? E esse comprometimento de para onde você quer ir, como eu falei, vai gerar culpa. Por quê? Porque você vai agir de forma diferente daquilo que o teu sistema está habituado a agir.
É sobre isso. Por isso que uma mudança é tão difícil. Porque normalmente nós não estamos dispostas a abrir mão de quem nós somos ou de quem a gente acredita que a gente é e nem daquilo que eu conquistei até agora. Que por via de regra são esses laços de relacionamento. É a vida que eu tenho. Eu não estou disposta. Eu não quero abrir mão. Eu não quero sair do conforto. É como a Bruna acabou de falar. Eu não quero sair do conforto porque para ir para esse diferente, para aquilo que o meu coração está dizendo, tá, mas eu quero ter prosperidade, eu quero ter abundância, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter relacionamento com um homem legal. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa e vai ser desconfortável. Normalmente o maior ganho, prestem atenção nisso, o maior ganho que uma pessoa tem ao ficar numa dinâmica de repetição, e isso é inconsciente, tá, gente? É o quê? É o pertencimento. Aqui eu pertenço. Se eu for fracassada no amor, eu sou fracassada no amor como todas as mulheres do meu sistema. Se eu for fracassada, se eu for escassa na área financeira, eu vou ser como todas as mulheres do meu sistema. Se eu não tiver uma profissão que me abasteça, que me deixe feliz, tudo bem, eu vou ser igual a todas as pessoas do meu sistema. É sobre isso. Aí a gente começa a arranjar rótulos para poder justificar o porquê que eu tenho que ficar na minha zona de conforto. Mas eu tenho síndrome da impostora, né? Para mim tudo tem que ser perfeito. Porque eu sou codependente emocional, né? Não, mas é porque eu sou muito boazinha. Reconhecer isso é um passo, mas não é o passo. O passo é, o que tu queres fazer com isso? Na prática, no real, no concreto, o que eu tenho que fazer com isso? Qual é o passo que eu tenho que fazer? O que vai gerar desagrado em mim? E aqui começa a tua maturidade, aqui começa a você se tornar adulta. Você começa a se tornar dona da sua vida quando você começa a decidir por você. Quando você começa a dizer não, mesmo que seja desconfortável, que tu sinta aquele assim, Fernanda, mas eu falei não. É tão diferente, parece que nem sou eu. Eu escuto isso direto. Parece que nem sou eu fazendo um negócio desse. Claro, porque o teu padrão é aquele padrão. Aí se você faz diferente, não parece que é você. Só que se você não fizer, você não vai descobrir o que tem pra você ali atrás. Provavelmente, muito possivelmente, os teus sonhos estão atrás dos nãos que você não disse. Por onde começar essa mudança, Fer? Olhar para onde primeiro? Para tua infância. Primeiro olha para tua infância. Primeiro toma o teu lugar de filha. E o que é tomar o lugar de filha? Vamos lá. Gente, filhos, eu vou dizer uma frase que uma professora minha falava muito, né? Filhos dão trabalho. Filhos dão trabalho. Ponto. Tu já nasce dando trabalho para tua mãe, que é o trabalho de parto. Tu já nasce dando trabalho. Tu já nasce parando pelo menos 2, 3, 4, 5 pessoas para tu nascer. Tu precisa de pessoas para poder nascer. A gente não toma o nosso lugar de filha quando a gente não quer dar trabalho para ninguém, quando a gente não quer incomodar a nossa mãe e quando a gente acha que a gente tem que fazer tudo sozinho, quando a gente não consegue fazer tudo sozinho. É quando você não toma o teu lugar de filha. Você começa a tomar o teu lugar de filha quando você começa a dar trabalho para tua mãe. E não é trabalho de encher o saco. É trabalho de, mãe, eu existo, tá? Mãe, tá doendo aqui dentro, tu pode só me ouvir? Mãe, eu não sei como resolver tal coisa. Fernanda, mas a minha mãe parece mais minha filha do que eu sou filha dela. Pois então, tua mãe tá te testando. É inconsciente. Ela tá te colocando no lugar da mãe dela. Mas é nesse momento, com autoconhecimento, que tu vai dizer assim, se ela tá querendo ser minha filha, eu vou ser má filha ainda. Esses dias eu falei pra uma cliente minha, né? Que ela disse assim, Fernanda, mas a minha mãe liga pra mim, já começa a reclamar da vida dela, como se eu tivesse que resolver a vida dela. E daí eu disse assim, começa a tua a reclamar da tua. Ela vai parar de reclamar da dela. É só tu ir pro teu lugar de filha. Se ela tenta ser tua filha, você tem que ser mais filha dela ainda. E quando não temos a mãe, nós sempre temos a mãe. Só que daí é uma jornada interna. É uma jornada onde você vai precisar ir dentro de você e entender como que tu projeta essa mãe no mundo. Em quem tu projeta essa mãe? Porque em alguém tu vai projetar. Tu vai projetar essa mãe nos teus
relacionamentos afetivos, tu vai projetar essa mãe nas tuas amizades, no teu trabalho, na tua chefe. Então você tem que começar a ver onde você projeta a sua mãe e a tua postura quando você projeta essa mãe. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente vem para a vida adulta, né, para a mulher madura, eu vou precisar olhar para tudo isso, para minha postura. Porque quando eu tomo a minha mãe, quando eu sou filha da minha mãe, quando eu vou para o meu relacionamento afetivo, aí eu posso ser mulher. Porque quando tá tudo trocado dentro de nós, o que acontece? Eu chego num relacionamento afetivo ou querendo ser filha daquele homem, ou querendo ser mãe daquele homem. Mas não mulher. Não mulher. Quando eu chego num trabalho, eu chego naquele trabalho acreditando que aquele trabalho é minha mãe. Ou que eu tenho que fazer tudo por aquele trabalho. Que eu sou mãe daquele trabalho. São as nossas projeções. E daí você não consegue ser mulher. E o que é ser mulher? É só ocupar o teu lugar. Lembra quando eu falei lá no início da live que a gente fica, quando não tem os ritos, né? Quando não tem os ritos, a gente vai trocando tudo, todas as bolas ao longo da vida. Pois é, quando você chega numa relação afetiva, você não consegue nem ser mulher. O que é ser mulher? Dona das tuas necessidades, dona dos teus desejos, dona dos teus sonhos, dona dos teus limites. Porque você não experienciou nada disso na tua infância nem na tua adolescência. Vir para uma mulher é vir para tudo isso. É entender que, enquanto eu sou mulher, eu tenho poder de escolha da minha vida. A minha vida não fica na mão de uma outra pessoa. Tu só coloca a tua vida na mão de uma outra pessoa se tu ainda espera que o teu pai ou tua mãe cuide da tua vida. Quer ver o clássico que eu escuto das mulheres? Ah, mas ele não sabe, ele não decidiu, Fernando, o que ele quer para a vida dele. Ele não decidiu se eu tô ou se eu não tô na vida dele. Ah, eu perguntei o que ele quer da vida dele. E o que tu quer da tua vida? Percebem? Só por essa frase a gente já sabe, opa, a mulher não tá nem nela, ela não sabe nem o que ela quer. E daí, porque tu não sabe o que tu quer, para onde tu vai, porque tu não acessa as tuas necessidades, os teus desejos, os teus sonhos, tu não consegue dar limites. Porque tu fica vinculado no outro, esperando o amor do outro, o carinho do outro, a atenção do outro, a presença do outro. E daí tu não consegue exercer o teu maior poder, que a Kai falou antes, o poder de ir embora. Uma mulher madura, consciente de si, que ocupa, tem muito claro dentro de si o seu lugar de filha, o seu lugar de adolescente, o seu lugar de quem trabalha. Uma mulher dona de si, é dona dessas áreas todas dentro de si. Ela sabe o momento de ir embora. Ela vai levantar a bunda, seja da onde for, que pode doer pra caramba, mas ela vai levantar e vai embora. Ela não vai se permitir ficar numa situação onde haja um abuso, onde haja desrespeito, onde haja algo que possa te ferir na tua dignidade, na tua inteireza, seja dignidade, integridade também física. Ela não vai ficar. Porque ela só fica em situações que geram essas dores, esses dramas, se ela está conectada, o que, gente? Lá em algum trauma da infância que ela não conseguiu ocupar o lugar de filha desse pai e daquela mãe. Tá claro para vocês, gente? O maior poder de uma mulher é o poder de ir embora. É o poder de dizer assim, não. Aqui não, assim não. E não é de um lugar arrogante, não é de um lugar
superior. Não é de um lugar tentando ensinar o outro, é um lugar de autovalorização. E eu vou dizer para vocês, isso vai valer, isso de repente eu faço uma outra live para vocês. A autoestima na mulher não tem nada a ver com isso aqui, com o externo. A autoestima de uma mulher nasce quando ela toma posse de si e sabe os nãos que ela precisa dizer. Gente, mas aquilo dá um poder dentro de você? Mas aquilo dá uma força dentro de você? Você sai de uma situação que tu sabe que tu deveria dizer não, tu treme nas bases, mas tu fala aquele não, pode ser o não mais desconfortável da tua vida. Tu vai sair de lá fazendo assim, ai, parabéns, Fernanda, ai, meu Deus, eu consegui dizer não, meu Deus, gente, eu consegui dizer não. Você sai vibrando, a tua autoestima vai lá no teto. Por quê? Porque tu sabe que tu é capaz, que tu tem força dentro de ti. E eu só consigo encontrar essa força de dizer o não que eu preciso dizer, sem mais ter a necessidade de agradar o outro, de esperar o amor do outro, de estar sempre disponível para o outro, quando eu tomo o meu lugar de filha diante do meu pai e da minha mãe. E aí, gente? Como é que tá? Nossa, 1 hora de live já. Tá na nossa hora de terminar. Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto vocês vão pensando aqui, eu vou abrir a porta pro Oliver, que ele de novo quer entrar. Entra, meu amorzinho. Trabalhar em casa é isso, né, gente? A cabeça tá estourando. Gente, eu quero que vocês entendam assim, ó, o que eu falei aqui em uma live é um processo para uma vida. É um processo para uma vida, é um processo para é um movimento para uma vida. É algo que vocês vão precisar traçar e ter consciência. Eu vou dizer para vocês algo muito importante. Sozinhas a gente não enxerga. Vocês precisam de um acompanhamento de alguém, seja meu, seja de quem for, não importa quem vocês vão buscar. Vocês precisam de um acompanhamento de uma outra pessoa que tem esse olhar para trazer essas percepções, às vezes sutis, no dia a dia de vocês. Porque senão a gente é muito cega, é muito automático. São quantos e quantos anos repetindo a mesma forma, do mesmo jeito o tempo inteiro. Então vocês vão precisar dessa percepção em trazer para a realidade, em trazer para a vida de vocês, uau, eu estou sendo infantil aqui, eu estou sendo criança aqui, eu estou sendo adolescente aqui, eu estou sendo mimada aqui. Então é um processo. De novo, a primeira etapa é o quê? É olhar para a tua infância e entender dentro de ti, eu fui criança. Porque eu só consigo tomar essa mulher adulta, independente, emocionalmente falando, financeiramente falando, né? Independente, autêntica, espontânea, se eu consigo curar os meus traumas lá da infância, com meu pai, com a minha mãe, de uma infância que não foi vivida. Ter paciência, como as gurias estão colocando aqui no chat, é fundamental. Se você não aprender a desenvolver paciência, você vai colocar o carro na frente dos bois e você não vai enxergar o essencial, o pequenininho que você precisa enxergar, que é o pequenininho que vai construir os grandes movimentos na tua vida. Então, por onde começar? Pela tua infância. Passo a passo, se propondo, assumindo um compromisso com você, no sentido de que, cara, o que eu quero no meu coração, o que eu quero na minha vida? Aí, Fernanda, eu quero ter sucesso profissional, eu quero ter sucesso financeiro, eu quero me casar, eu quero ter filho. Meu Deus, Fernanda, esse é o meu sonho. Então, a gente vai ver, primeiro, se ele é palpável, se ele é possível, e segundo, vamos construir um caminho para esse sonho. Mas ele começa no teu dia a dia, começa nas tuas posturas,
começa com autoconhecimento, com consciência. Às vezes, Érica, cansa de buscar a cura porque a gente não está buscando a cura da forma correta. E eu vejo isso muito nas minhas clientes. Eu tenho cliente que começa a terapia, que para a terapia. Ontem eu encontrei uma cliente que ela disse assim, nossa, eu fiz 9 anos de terapia. Eu falei assim, mentira. Ela, não, eu fiz 9 anos de terapia. Eu falei, mentira. Fazer terapia é um processo consistente e permanente. Fazer terapia, parar a terapia, fazer terapia 2 meses, parar a terapia. Aí começa de novo, aí pula daqui, aí pula... Não vai funcionar. Você vai fazer 1000 anos de terapia. Não vai funcionar. E eu vou dizer outra coisa, a terapia, gente, não é algo dentro de casa. Aliás, dentro de 4 paredes, no consultório. Não é. Terapia é você trazer ferramentas para o teu cotidiano e você aplicar no teu cotidiano aquilo que você trabalhou na terapia. Aí sim, isso é terapia. Então, observem as narrativas que vocês contam para vocês mesmas, que fazem com que vocês fiquem estagnados no mesmo ponto. Porque é muito fácil a gente falar, fiz terapia e não funcionou. Eu tô cansada de buscar isso. É muito fácil. Mas se a gente for olhar no fundo, buscou mesmo. Fez o que tinha que fazer? Falou os nãos que tinha que falar? Colocou os limites que tinha que colocar? Então, fazer terapia por fazer terapia para dizer que tá fazendo terapia não resolve, gente. E isso é uma das coisas que eu mais faço e falo em consultório. Terapia é na rua, terapia no concreto, terapia no dia a dia. Na terapia você vai ter aqui muita... eu vou te trazer uma visão, eu vou te trazer uma amplitude, mas o trabalho é teu. Como o Silvonei tá ali falando, né? Muita expectativa no terapeuta e não na ação própria. É isso. Eu trabalho com constelação, gente. Meu Deus, sei lá, quantos anos. E as pessoas vão buscando a constelação como se fosse uma fórmula mágica para resolver tua vida. Não é? Não é? Tanto que tem muita gente que me procura para fazer constelação e quem é minha cliente sabe, a minha postura é, não faço. Não faço por quê? Quer dizer, não faço para algumas pessoas, quando eu vejo que aquela pessoa está colocando uma expectativa de cura numa constelação que não é a constelação que vai te curar. A constelação vai te trazer uma percepção, uma amplitude de visão. Mas se você não trouxer isso como uma ação concreta na tua vida, esquece. Não vai acontecer. Você pode fazer 50 constelações, você pode fazer terapia uma vida inteira, a cura não vai vir. Porque a cura não está na ferramenta, a cura está em você. A cura não está no terapeuta, a cura está em você. A cura está na tua capacidade de assumir um compromisso com você mesmo e você cumprir esse compromisso todo dia. De levar a sério você. Às vezes as pessoas vão no meu consultório e dizem assim, ó, ai, Fernanda, ninguém me leva a sério. Os homens não me levam a sério, os homens não assumem compromisso comigo. Mas tu assume compromisso contigo? Tu te leva a sério? Eu atendo clientes que quando eu vou falar algo, elas resistem ao que eu falo. Eu não sei para que tá pagando terapia. Se vem para terapia para contestar, e é claro que você tem que filtrar. Você tem que filtrar a informação. Isso é real. Mas quando a pessoa tem uma resistência muito grande em receber algo, tá indo na terapia para dizer que tá indo na terapia. Ai, não adianta. Então é sobre isso, gente. Sabe? É sobre a gente, de fato, se acolher. Porque se tu não teve aquele pai, aquela mãe lá na tua infância, né? Que te acolheu, que te deu segurança, que confiou em você, que acreditou em você, porque para eles não foi possível... Quando a gente chega aqui na fase adulta, a responsabilidade é nossa, a gente vai voltar lá na nossa infância, estando os nossos pais vivos ou não. O mais importante é que tu entenda assim, cara, eu tenho meu pai e minha mãe dentro de mim, agora eu preciso ser o meu pai e minha mãe. Eu preciso aprender como me cuidar, eu preciso aprender como me autorresponsabilizar, eu preciso aprender comigo mesma.
O que é importante para mim? Eu preciso escolher por mim e não ficar mais refém da escolha do outro, das necessidades do outro, das vontades do outro, do que o outro quer, do que o outro não quer. Eu preciso escolher por mim, e essa é a maior força de uma mulher. Porque tu vai ter a clara consciência de que, cara, isso aqui não tá me fazendo bem, isso aqui tá me machucando, isso aqui tá me deixando mal, isso aqui tá me deixando desvalorizada. Uau, eu vou levantar e vou embora. Eu não vou ter medo de perder, porque quando você é adulta, você entende que cada decisão é uma renúncia. Toda decisão é uma renúncia. É aquilo que eu sempre falo, não tem como você estar casada vivendo uma vida de solteira. Toda decisão é uma renúncia. Então você não pode ter medo de perder, porque você vai perder algo. E faz parte do jogo da vida, do crescimento da vida, de para onde você quer ir. Eu vou finalizar com vocês aqui com eu vi uma entrevista da Oprah Winfrey, não sei se vocês conhecem, ela é americana, é uma das 10 mulheres mais influentes do mundo e também uma das mais ricas do mundo nos Estados Unidos, né? E eu acho aquela mulher maravilhosa, ela veio de uma pobreza absoluta, enfim, ela tem uma história de superação, procurem na internet, no YouTube tem muitos vídeos dela. E ela dizendo que quando ela tinha uns 16 ou 17 anos, um rapaz foi buscar ela para sair na casa dela, né? E quando ela abriu a porta, ela viu o cara com um carro, né, lá fora, e ela abriu a porta, deu um beijinho nele, aquelas coisas aradas, e perguntou para ele, onde nós vamos? Aí ele disse, ai, não sei, vamos dar uma volta. Daí ela assim, dar uma volta? Não, eu quero saber para onde nós vamos. E ele assim, não sei, vamos dar uma volta. Ela disse assim, então tá, obrigada. Quando você souber para onde você vai me levar, você volta. E ela fechou a porta na cara dele. Gente, eu achei isso maravilhoso. Porque ela é dona da vida dela. Ela quer saber para onde ela vai. Senão, qualquer lugar serve. Qualquer homem serve. Qualquer trabalho serve. Qualquer coisa serve. Se você não sabe o que você quer. E se você não tem literalmente força para bancar, é isso que eu quero. É isso que eu preciso. E eu não vou permitir que ninguém me trate de forma desrespeitosa, de forma violenta, agressiva. É sobre isso, gente. Então, sair da nossa menina, sair da nossa infância emocional, é sair de um comportamento onde eu coloco a minha vida na mão dos outros. E eu volto pra mim. A Alessandra aqui já colocou, ó, Oprah Winfrey. Carol, beijo, linda também. Oprah Winfrey, ela é maravilhosa. Busquem os vídeos dela no YouTube. Essa mulher é simplesmente incrível, gente. Então é isso que eu tinha para falar com vocês, né, sobre de menina a mulher. Espero que vocês tenham pego chaves aí maravilhosas, que faça sentido para vocês. Escutem essa live novamente, compartilhem com as amigas, né, vamos fazer esse conteúdo chegar cada vez mais longe no coração de outras mulheres. Hoje à noite, né, dia 27 de julho, vai ter o primeiro encontro de mulheres Dona de Mim, a Oprah e a Ferra. Oh! E esse encontro tem por objetivo fazer com que vocês encontrem outras mulheres que estejam na mesma busca de vocês, que estejam atravessando as mesmas questões de vocês, sabe? No sentido de que, uau, eu quero ir pra lá, tô perdida, tô com medo, mas quando a gente se une num ambiente, numa ambiência onde outras mulheres estão buscando esse autoconhecimento, estão buscando se renovar, se reencontrar, é onde a gente começa a criar forças, né? Porque a gente consegue trocar com outras mulheres, se inspirar em outras mulheres para ter o apoio que a gente precisa. Porque mulheres juntas são mulheres mais fortes e uma vai ensinando para a outra aquilo que muitas vezes a gente não aprendeu na nossa infância. Então, se você não tem a sua mãe, se você não tem mulheres da tua família de referência, não tem problema, tá tudo certo. Elas te deram o essencial que foi a vida. Agora é tua função buscar em outras mulheres a inspiração para aprender a ser mulher. Tá bom, gente? Muito obrigada.
que vocês estiveram aqui comigo na manhã desta quinta-feira. Já falei demais. Eu tô louca para encontrar vocês hoje à noite. Se bobear, eu abro uma live para quem tá de fora poder acompanhar, que eu acho que vai ser legal também um pouquinho de tudo que a gente vai compartilhar, tá bom, gente? Um beijo. Mandem mensagem para mim, tá? Compartilhem. Isso, Ale, vem na próxima. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada.